4 dicas para você que está na faculdade, que está começando, que já começou o curso, está no início, ou enfim, que você está na metade do curso. Eu acho que é sempre legal a gente fazer essa troca de experiências, de vivências, por exemplo, sobre quais seriam os pontos principais que você falaria para alguém que está entrando na faculdade e o que mais pesou para você. Então acho que é sempre legal essa troca de figurinhas. A ideia desse vídeo é essa, e principalmente ajudar quem tá começando, assim, sobre essa questão de faculdade, que é um ambiente novo, né? Tem gente que, poxa, tá saindo da escola do ensino médio, terceira série, indo pra faculdade, ou acabou fazendo também cursinho e depois tá indo pra faculdade, mas é uma experiência nova, assim, quando você tá fazendo pela primeira vez. Então acho que é legal ver experiências das pessoas que já estão ali, pra ver, poxa, o que a pessoa teria feito diferente, o que daria mais atenção, o que deu certo, enfim, né? Então, acho que sempre interessante tudo isso, e a ideia desse vídeo é essa. Hoje eu estou fazendo economia no IBMEC, estou no 5º semestre, portanto 3º ano, penúltimo ano do curso a princípio, porque tem 4 anos, né? Assim, uma coisa também que a gente vai fazendo bastante, que às vezes as pessoas até se confundem quando estão na escola, porque é o mais comum a gente falar sobre ano, né? Então na escola você fala, poxa, 8º ano, 9º ano, primeira série, segunda série, terceira. E quando chega na faculdade, tem faculdade que fala por ano e tem faculdade que fala muito por semestre. Primeiro semestre, segundo semestre, enfim. Então, é muito comum, no IBMEC a gente fala bastante de semestres, tá bom? E aí a sensação quando você vai de um semestre pro outro é como se tivesse renovado o ano, né? Como era na época da escola. Então é engraçado, porque às vezes chega no meio do ano, você sente que já mudou até, porque vem um novo momento, com novas matérias, assim por diante. Mas vamos lá, qual que seria a minha primeira dica pra você que tá na faculdade? Primeira dica, assim, que pego por experiência própria, é a questão de não ficar no seu quadrado. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, eu usei esse termo porque tem uma brincadeira quando a gente é criança, daquela musiquinha do ado a ado, cada um no seu quadrado, certo? Acho que a maioria talvez já tenha escutado em algum momento, ou eu já escutei bastante. E penso que assim, a gente não pode ficar no nosso quadrado quando a gente tá começando na faculdade, por exemplo. Porque é o seguinte, você tá começando num lugar novo. Pensa que dificilmente, às vezes, claro, você pode chegar na faculdade e às vezes, coincidentemente, um amigo seu também tá lá. Pode acontecer, mas a princípio você tá indo pra um lugar assim que a página tá em branco agora. Então, por um tempo você pode ter ficado na escola, assim, tinha um histórico com os professores, pessoas que te conheciam e tudo mais, já tinha uma relação. Só que agora você tá começando num lugar que, a princípio, a grande maioria das pessoas, pelo menos, não te conhecem, não sabem nem o seu nome ainda, vão descobrir. Então você tem que ir ali mostrando, poxa, quem que é você, por exemplo, quem que é a Luísa, sabe? Então é muito sobre isso, sobre você explorar e também meio que superar o medo que às vezes dá dessas coisas novas, assim, de conhecer as pessoas. Eu sei que às vezes dá um frio na barriga, mas tem que enfrentar tudo isso. Então, falando de uma experiência pessoal, quando eu entrei no IBMEC em 2023, entrei no início do ano, né, em fevereiro que começaram as aulas ali. E aí, quando eu entrei, o que acontece é que quando vem os calouros, você é calouro, primeiro você tem uma apresentação da faculdade, então vai lá o coordenador do curso, de cada curso, então tem coordenador de economia, de administração, assim por diante. Vai lá e apresenta o curso, vão pessoas da biblioteca, da secretaria, do administrativo falar, também às vezes professores, comentar sobre a faculdade e receber os alunos. Então uma palestrona assim que teve no início, e foi no auditório da faculdade, eu vou falar do colégio, mas da faculdade. E aí, no caso, você escolhe onde você vai se sentar, certo? Você tem opção, você pode se sentar mais distante das pessoas ali, ou você pode buscar ficar ali perto de alguém. E eu falei, poxa, eu vou buscar ficar perto de alguém, porque aí eu consigo puxar um assunto, conversar, já conhecer pessoas, né? Então, você já vai puxando ali amizades, assim por diante. Então, isso é super importante e é o que eu recomendo demais. Então, não fica no seu quadrado, e principalmente também porque na faculdade você tem que criar muita independência. Então, na escola, ainda, por exemplo, a coordenação às vezes, tudo mais, você tem mais gente que fica ali perto de você, sabe? Que meio que vai te mandando as coisas, informações, etc. Mas quando chega na faculdade, você que tem que ir mais atrás da coordenação, se você quiser falar sobre alguma coisa, de outros lugares. Então, por exemplo, lá no IBMEC a gente tem a área do Carreiras com a Eline, que é queridíssima, um beijo enorme se estiver assistindo esse vídeo, e que ajuda demais com essa parte do desenvolvimento do currículo, para encontrar estágio, assim por diante. Só que assim, você tem que ir lá atrás dela, né? Não tem como ela ir atrás de cada um dos milhares de alunos da faculdade e marcar uma reunião e tudo mais. Você tem que ter essa iniciativa, ir lá falar com ela e ela vai te receber de braços abertos. Ou também o pessoal do CASA, que justamente ajuda com apoio emocional, etc. A questão de lidar até com provas para quem tem mais dificuldade. Então, todas essas áreas da faculdade, até mesmo depois ligas e tudo, você que tem que ir em busca, você tem que ir atrás. Então, não fique no seu quadrado, busque explorar o ambiente que você está entrando. E segunda dica que eu daria para quem tá aí na faculdade é sobre
não deixar o conteúdo acumular, que essa é uma clássica, assim, do mundo acadêmico, de estudos de forma geral, né, que desde a escola a gente escuta, todo mundo recomendando que você não deixe a matéria acumular. Então, se você tá, sei lá, no 8º ano da escola e vai falar com alguém do 9º, a pessoa vai te dar essa recomendação, provavelmente. Normal, porque, afinal de contas, é a dificuldade. Então, você começa lá na faculdade, aí os professores vão passando as matérias, vão passando, a coisa vai ficando mais séria, e quando você vê, existe uma tal de semana de provas, né? E às vezes uma semana antes, um dia antes, você vai estudar sobre aquela matéria, e às vezes fica super corrido, principalmente quando vão passando os semestres, as matérias vão se aprofundando mais. Economia, por exemplo, posso falar porque faço o curso, né, assim, no início, pelo menos no IBMEC, tem muito cálculo, muitas coisas envolvendo isso, e tem pessoas que acabam tendo mais dificuldade, tipo, é uma matéria mais difícil mesmo, que pesa mais. Então, também senti isso, assim, poxa, teve o 3º semestre, que juntaram 2 cálculos, tinha estatística, assim, então, tudo junto ali, tinha uma macroeconomia mais intensa, então, juntando tudo ali, tipo, nossa, sabe, gera mais uma pressão. Então, de fato, algo que eu falo por experiência, do que eu deveria ter feito muito mais, inclusive, é sobre já adiantar os estudos. Eu tive muito esse problema ao longo dos últimos semestres de, tipo, conseguir adiantar bem os estudos para não ter uma sobrecarga de última hora. Então, no 3º e 4º semestre, que foram no ano passado, 2024, para mim, foi, de fato, algo bem intenso, assim, principalmente porque fui dosando também com várias outras atividades que fui pegando, mas aí é aquilo, né? Se você se programa para antecipar tudo, fica mais fácil, senão é realmente mais complicado. Então esse é um ponto que eu deixo de dica com certeza para todo mundo, inclusive até atualizando sobre questão de provas, tá, gente? Pelo menos falando do IBMEC, assim, mas muitas faculdades têm a mesma linha de raciocínio. Então você primeiro tem as provas ali, a P1, que é a avaliação parcial 1, né? Você faz a primeira prova de acordo com o conteúdo inicial, depois tem a P2, avaliação parcial 2, aí você junta isso, também tem a nota de AC, que é a avaliação continuada, de atividade que você pode fazer ao longo do processo que os professores de cada matéria vão passando e que vale uma nota. Então, a P1 tem o peso de 40%, a P2 40% e a AC tem de 20%. Aí o que acontece é que juntando isso você tem que dar a média 7, no caso do IBMEC a média para passar é 7. Se não, você tem que ir para a S, que é a avaliação substitutiva, que é como uma recuperação, em que você quer recuperar uma nota para substituir entre as notas de P1 e a P2, a que foi menor, para você passar. Então, tem esse processo todo que acontece, assim, e você deixar, tipo, sei lá, pra pegar nota na P2 é o pior. Melhor é você já garantir na P1. Por quê? Porque você já fica mais tranquilo. Você não fica com aquela dor de cabeça gigante de, nossa, na P2 eu vou ter que tirar um 9, um 10, assim. Ou, nossa, eu vou ter que ir pra S direto. Por mais que eu tire, vou ter que tentar tirar uma nota muito boa na P2 e ainda vou ter que ir pra S, sabe? Assim, é importante você fazer as ACs direitinho, as avaliações continuadas, manter isso bem e garantir o máximo na P1, o máximo que puder. Claro que, eventualmente, tipo, tem o primeiro baque de provas de faculdade e tal, às vezes pesa, dependendo da matéria também que vai mudando ao longo do curso, mas tenta ao máximo, porque aí você já vai ficar muito mais leve, livre, leve, solto pra curtir mais, tá bom? No sentido de, assim, ficar mais tranquilo. Terceira dica que eu daria é sobre procurar conhecimento por fora da faculdade. Por que isso? Porque uma coisa, gente, que é super importante, assim, a gente escuta muito falar, mas é sempre bom reforçar. Quando você está entrando na faculdade ali, por exemplo, eu estou entrando no curso de Economia no IBMEC, eu estou entrando no curso de Economia no INSPER, eu estou entrando em ADM na GV, ou qualquer outra coisa. Tem um monte de gente que está fazendo o mesmo curso que você. Ou na mesma faculdade, ou em outra. E assim, o que vai diferenciar a pessoa que está fazendo a faculdade, por exemplo, ali junto com você, o mesmo curso, de outras pessoas, é o fato do que você está fazendo a mais. Tipo assim, poxa, você tá fazendo um curso por fora, você tá se especializando, você tá participando de alguma liga, isso é o que vai fazer você ficar diferente no seu currículo quando você for procurar um estágio, for procurar um emprego. Porque se você chega e fala assim, poxa, beleza, é o curso Economia no IBMEC. Parou por aí? Seu amigo que também cursa Economia no IBMEC e pode falar que fez mais 400 mil cursos, participou de não sei quantas ligas, realizou tais coisas, ele vai estar muito à frente de você naquele cargo simplesmente pelas experiências que ele teve, que vão acabar dando um embasamento muito maior. A pessoa que for entrevistar, que for ver se essa pessoa é adequada para a vaga, já vai ver de cara que, poxa, essa pessoa já teve experiências aqui concretas que ela pode me descrever, e isso mostra um grau de maturidade e conhecimento maior. Então isso gera um peso maior. Isso é uma coisa super importante. Então, por exemplo, eu sempre fui muito fã, assim, logo que eu entrei na faculdade, eu entrei na IB Finance, por exemplo, ali, participei, depois também fui em busca do IFL, que é o Instituto de Formação de Jovens Líderes aqui de São Paulo, para pessoas de 16 a 24 anos, e que busca fazer a formação de jovens lideranças brasileiras, assim, sobre os valores da liberdade, propriedade privada, empreendedorismo, instigando muito isso, inclusive ajudando muito no desenvolvimento de habilidades que muitas vezes na faculdade a gente não tem. Isso é um diferencial gigantesco, a quantidade de contatos que você tem
UniFL, assim, é magnífica. Os convidados que vão lá de terça-feira para fazer as palestras são pessoas do mercado, assim, de altíssimo nível. Já foi a Luíse Barsi, Gustavo Cerbasi, muita gente, assim, já foi, poxa, presidente da Puma, já foi gente que é o cara que é dono do Pérez, sabe, da hamburgueria, gente que fundou marcas, assim, um monte de gente muito relevante no mercado. Então, realmente, esse tipo de atividade, essas coisas valem muito a pena e te ajudam muito para você crescer, amadurecer, conseguir mais contatos até para você ter como ter indicações para o mercado de trabalho e embasamento para você falar sobre o que você realizou, que é uma coisa que fica cada vez mais importante e de maior peso quando você vai trabalhar, e para sua vida de forma geral agrega muito, né? Eu acho que no desenvolvimento pessoal também isso agrega muito, pelas pessoas que você vai conhecendo no processo, pelos relacionamentos e aprendizados. Então, terceira dica fundamental que eu deixaria com certeza. E por fim, a quarta dica que eu quero deixar aqui pra vocês, acho que é uma dica, não sei se muitos estariam esperando por ela, eu pensei assim porque eu tinha escutado isso, acho que no podcast do Joel J uma vez, ele tinha falado isso em algum podcast, que é o seguinte, que você tem que ficar atento e lembrar das coisas que a faculdade não promete, mas que às vezes a gente meio que sente que ela promete. O que seria isso? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, muitas pessoas às vezes falam assim, não, tem gente que às vezes defende, por exemplo, não fazer faculdade, porque fala assim, não, mas faculdade não vai te deixar rico. Mas peraí, faculdade não promete te deixar rico, né? Então esse é um ponto. Tipo, a faculdade você vai prestar vestibular, não tá lá. Nossa, um dos requisitos aqui, na verdade, uma das coisas que nós nos comprometemos para você, aluno, que entrou na faculdade, é que você ficará rico ao final do processo. Não tem isso. A faculdade não vai colocar isso, não vai se comprometer nesse sentido, porque depende de você, né? Depende de cada aluno. Também questão de ser rico, bom, tá, a gente pode colocar coisas relativas aí. Mas enfim, e aí, isso é super importante de lembrar. Outra coisa também, às vezes as pessoas vão pra faculdade e esperam coisas muito práticas, né? Nossa, prática de mercado de trabalho, enfim, como se estivesse praticamente, sei lá, por exemplo, a economia. Nossa, a pessoa quer sentir, ela tá praticamente trabalhando numa gestora de fundo de investimento, sendo preparada pra isso, estando na faculdade, sabe? Mas aí chega e tem muito conteúdo que, tipo, é base acadêmica, né? Porque muitas faculdades têm a base acadêmica, certo? Tradicional de ensino, pra profissão, enfim. E aí tem coisas que você vai usar no seu trabalho, tem coisas que não, é normal. Então, assim, não tem nada na faculdade, às vezes tem faculdade que não vai deixar claro, assim, nossa, nós somos práticos, nossa, nosso objetivo é ser o mais prático possível, enfim. Então, assim, se você quer, por exemplo, uma coisa super prática, procure uma instituição que vai te mostrar isso, que vai atender isso que você tá desejando, né? Mas cuidado, às vezes, pra você não pressupor coisas que a faculdade, você acha que a faculdade vai entregar, que às vezes ela não prometeu. Porque se ela não prometeu isso, tecnicamente tá ok, né? Tá dentro daquelas expectativas. Ela não tinha te prometido uma coisa prática, não tinha te prometido ficar rico no final, então você não pode esperar que ela vai entregar isso. E assim, um outro ponto é que, por exemplo, aí se você tem ali na faculdade dizendo, sei lá, a gente vai ter aula de programação em R, em VBA, não sei o quê, e não entrega, aí sim você pode cobrar. Você fala assim, poxa, vocês prometeram aqui antes que ia ter aula de tal coisa e não tem. Então tá errado, mas tem que pensar que às vezes a gente sente falta de coisas na faculdade que não foram prometidas antes. Então, tecnicamente, é que você talvez tenha criado expectativas ali sobre aquilo ali dentro que, poxa, não foi prometido, mas você sentiu que queria, né? Então, às vezes é importante estar alinhado com isso também. Eu acho que é uma coisa que faz diferença no processo, tá bom? Bom, gente, depois deixa aqui nos comentários. Não se esqueçam também de deixar o like, assinar, deixar a inscrição aqui e o sininho ativado para você receber mais vídeos. E além disso, deixar nos comentários o que você achou desse vídeo, quais dicas você que já tá na faculdade também há mais tempo daria para quem tá começando. E quais dicas ali você mais gostou, que tá vendo ali para poder entrar na faculdade, começar, enfim. Então, deixa aqui nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos.